Muito antes de Jesus nascer em Belém, muito antes de andar pelas ruas empoeiradas da Galileia, ele já existia, mas não da forma como o mundo o conheceu. A Bíblia revela que existe uma versão de Jesus que poucos ousam imaginar, e quando essa versão foi revelada a um homem comum, o impacto foi tão profundo que ele caiu ao chão como morto. Estamos falando da visão mais assustadora, gloriosa e reveladora de toda a Escritura, registrada no livro do Apocalipse. Não é apenas uma visão de esperança, é um confronto direto com a divindade de Jesus em sua forma mais pura e eterna. João, o apóstolo que caminhou com Cristo, viu com os próprios olhos o verdadeiro Jesus. Aquele que antes comia com ele à beira do mar, agora se apresentava envolto em glória incomparável. E não havia mais nenhuma aparência humana comum ali. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, João nos leva ao cenário onde tudo acontece. Ele está exilado na ilha de Patmos, em um dia comum de adoração, quando de repente ouve uma voz poderosa atrás de si. Não era uma voz familiar. Era como o som de uma trombeta cortando o silêncio. Ele se vira e o que vê está além de toda descrição racional. E no meio dos 7 candelabros via alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. Essa é a primeira imagem que João tenta descrever. Mas quanto mais ele descreve, mais evidente se torna que ele está diante de algo que desafia sua compreensão. Os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido e sua voz como o som de muitas águas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes e seu rosto brilhava como o sol a todo o seu fulgor. Essas palavras estão registradas em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 ao 16. O que João está vendo não é um símbolo, é uma revelação. É Jesus em sua forma glorificada, como ele realmente é desde a eternidade. É o Cristo pré-existente, o mesmo que estava com Deus antes da criação do mundo, agora revelado em majestade e glória, sem véus, sem limites, sem humanidade oculta. João, que conheceu o toque terno de Cristo em vida, agora é exposto a sua autoridade cósmica, a sua natureza exaltada, ao Deus que ele é. O impacto é imediato. João escreve: "Quando o vi, caí aos seus pés como morto." Isso está no versículo 17. Não era apenas admiração, era temor santo. A presença de Jesus glorificado era insuportável para qualquer ser humano sem o auxílio da graça. Jesus então toca João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Essas palavras revelam não apenas quem Jesus é, mas o que ele governa. Ele é o Senhor do tempo, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que morreu e venceu a morte. Aquele que detém as chaves do destino eterno da humanidade. Não há margem para dúvida. O que João viu foi a manifestação do próprio Deus, aquele que muitos ainda insistem em ver apenas como um homem histórico, um mestre ou profeta, se apresenta aqui com todos os atributos da divindade. Essa cena não é uma ilustração simbólica ou uma metáfora profética. Ela é a apresentação oficial de Jesus como ele verdadeiramente é. Não mais o servo sofredor, mas o Rei glorioso. A luz que brilha no meio das trevas, o sumo sacerdote que intercede e o juiz que governa. Quando João viu essa visão, ele não estava apenas testemunhando o futuro, mas sendo transportado para a realidade espiritual que sempre existiu. Aquilo que esteve oculto aos olhos humanos por séculos foi agora revelado, não para assustar, mas para despertar. E se essa é a aparência glorificada de Jesus, a pergunta que ecoa naturalmente é:
Por que ele não se revelou assim antes? Por que o mundo o conheceu como um simples carpinteiro e não como o Senhor dos céus? O que levou esse ser eterno a se esconder por trás da pele frágil da humanidade? A majestade que ele escondeu na terra. Aquele que João viu em glória com olhos como fogo e voz como o som de muitas águas, é o mesmo que caminhou entre os homens de maneira quase anônima. A diferença entre a visão registrada no livro do Apocalipse e o homem que viveu em Nazaré é tão profunda quanto reveladora. O contraste não está em uma mudança de identidade, mas em uma escolha deliberada. A majestade não foi perdida, foi escondida, e foi por amor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, abre uma cortina para esse mistério ao declarar que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7. O termo esvaziou não indica uma perda de divindade, mas uma renúncia voluntária à manifestação visível de sua glória. Jesus continuava sendo Deus em essência, mas decidiu não agir como tal, em aparência. Ele não deixou de ser o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Apenas escondeu a luz intensa de sua presença por trás da simplicidade de uma vida humana. Enquanto viveu entre os homens, Jesus jamais deixou de ser eterno. Cada passo na poeira da Galileia, cada gesto de compaixão, cada lágrima derramada diante do sofrimento humano, era feito por aquele mesmo ser que criou todas as coisas com sua palavra. Como João descreveu em sua epístola, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O Criador tornou-se criatura, sem deixar de ser quem sempre foi. Durante 30 anos, ele viveu em Nazaré, sem glória visível, sem exércitos celestiais à sua volta, sem auréolas, sem sinais espetaculares. Cresceu em silêncio, obediente, humilde. E mesmo depois de iniciar seu ministério público, quando começou a pregar, curar e operar sinais, ainda assim, muitos não o reconheceram. Isaías já havia profetizado isso séculos antes. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías capítulo 53, versículo 2. A grandiosidade de Jesus não estava em sua aparência, mas em sua essência. Ele tinha poder para dominar as multidões com uma palavra, mas escolheu se calar diante de seus acusadores. Tinha autoridade para convocar legiões de anjos, mas se deixou pregar em uma cruz. O mesmo ser glorificado que João viu no Apocalipse é aquele que, ajoelhado, lavou os pés de seus discípulos na véspera de sua morte. Não havia esquecimento da glória, havia intencionalidade em escondê-la. Essa escolha é uma das manifestações mais puras do amor divino, pois ao esconder sua majestade, Jesus pôde se aproximar dos quebrados, tocar os impuros, sentar-se com pecadores. Se ele tivesse vindo como rei visível, cercado de fogo e resplendor, quem ousaria se achegar a ele? Mas, vindo como servo, ele se tornou acessível e, mais do que isso, ele se tornou identificável. Chorou nossas dores, sentiu nossa fome, enfrentou nossa fraqueza. Ele não apenas visitou a humanidade, ele a carregou em si. Mesmo assim, sinais discretos de sua glória ainda escapavam. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Pedro, Tiago e João o viram resplandecente como o sol, suas vestes brilhando como a luz. Mateus, capítulo 17. Ali foi permitido um vislumbre do que estava por trás do véu. Ainda assim, foi só por um momento. A regra era o oculto. A glória continuava velada até que sua missão fosse cumprida. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus nunca reivindicou para si honrarias humanas. Pelo contrário, dizia que viera para servir. E o maior serviço que prestou foi dar sua vida em favor de muitos.
Esse Jesus que se deixou prender, açoitar e crucificar era o mesmo que João viu com a face brilhando como o sol ao meio-dia. Isso torna o sacrifício ainda mais impressionante. A cruz não foi o fim de um homem, foi a humilhação voluntária de um Deus. E por que ele faria isso? Porque só descendo até nós, ele poderia nos levantar. Só assumindo a forma de servo, ele poderia nos libertar da escravidão do pecado. Só escondendo sua majestade, ele poderia nos revelar o verdadeiro amor. O esvaziamento de Jesus não foi uma perda, foi uma entrega. E ao olhar para esse gesto com olhos espirituais, começamos a compreender que a glória de Deus se manifesta de formas que o mundo não espera. Pois o maior poder de todos foi revelado em silêncio, na simplicidade de um homem que era, ao mesmo tempo, o rei de toda a eternidade. A oração que revelou o segredo. Pouco antes de ser traído, preso e crucificado, Jesus se retirou com os discípulos para um lugar de intimidade. E ali, no silêncio daquela noite, ergueu os olhos aos céus e fez uma oração que permanece até hoje como um eco sagrado entre os versos mais profundos da Escritura. Em João capítulo 17, encontramos não apenas palavras de despedida, mas a revelação de um mistério que atravessa os séculos. Pela primeira vez, com clareza absoluta, Jesus revela algo que antecede toda a história humana. Algo que existia antes do tempo. Algo que somente Ele poderia declarar. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. É assim que começa a oração registrada nos versículos iniciais. Mas logo depois, Jesus acrescenta algo que muda tudo. Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras não são simbólicas, são diretas, inequívocas. Elas carregam a afirmação de uma pré-existência eterna. Jesus declara abertamente que antes da criação do mundo já compartilhava com o Pai uma glória divina. A oração de Jesus não é apenas uma súplica, é uma afirmação de identidade. Ele não está dizendo que deseja ser glorificado como uma recompensa por seu sofrimento. Ele está pedindo para retornar aquilo que sempre foi seu por direito eterno. Ao dizer, a glória que eu tinha contigo, Jesus está nos dando acesso ao seu passado eterno. Não se trata de uma glória futura, que ainda será recebida, mas de uma glória antiga, anterior ao mundo, que foi temporariamente velada enquanto ele cumpria sua missão na terra. O que torna essa oração ainda mais extraordinária é o modo como ela revela a relação entre o Filho e o Pai. A linguagem de intimidade e unidade absoluta deixa claro que essa glória não era algo separado, mas compartilhado na plenitude da Trindade. Jesus não é uma criação, ele é o coeterno, o coigual, o Deus Filho, sempre presente com o Pai, desde antes de todas as eras. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens. E ainda assim, essa glória foi dividida com Cristo. Isso significa apenas uma coisa: Jesus é o próprio Yahweh. João, que registrou essas palavras, compreendia que ali estava sendo revelada a essência da divindade de Jesus. Ele havia ouvido da própria boca do Mestre o segredo que atravessava os limites do tempo. Essa oração é um portal para a eternidade. É o Filho, prestes a ser entregue aos inimigos, reafirmando com serenidade que sua origem não era terrena, que sua missão não começou em Belém, mas em um trono glorioso, acima de todos os céus. Além disso, Jesus inclui outro detalhe que torna essa oração ainda mais marcante. Ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Aqui, ele une o conhecimento de Deus com o conhecimento de si mesmo.
Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Não existe vida eterna fora dessa revelação. A divindade de Jesus não é um apêndice da fé cristã, é o coração dela. Ele não é apenas o caminho que leva a Deus. Ele é Deus nos conduzindo a si mesmo. Durante toda a sua vida, Jesus manteve-se fiel ao propósito para o qual veio: glorificar o Pai. Ele curou, ensinou, confrontou, amou e em tudo buscou manifestar a santidade e a bondade de Deus. Mas agora, às vésperas de sua entrega final, ele clama para que essa glória oculta possa ser novamente manifestada. Não como um desejo egoísta, mas como a consumação do plano eterno de redenção. Ele não pede glória como um homem em busca de reconhecimento, mas como o filho que sabe que a glória do Pai se reflete plenamente na sua própria. A oração em João, capítulo 17, não é apenas um registro histórico. É um vislumbre do coração de Jesus. Um coração que pulsa desde a eternidade, que conhece o Pai em profundidade insondável e que voluntariamente escolheu vir ao mundo, esconder sua glória e carregar nossa culpa. E agora, à beira do sacrifício, ele revela o segredo que poucos compreendiam, que aquele homem, ajoelhado em oração, era também o Deus eterno, ansiando por retornar ao lugar onde sempre pertencera. Ele estava lá no princípio de tudo, no início de todas as coisas, antes que a terra tivesse forma, antes que existissem os céus, antes da primeira estrela brilhar no firmamento, já havia presença, já havia voz, já havia um plano. E nessa eternidade sem tempo, Jesus estava lá. Não como uma ideia futura, não como um projeto de redenção, mas como o próprio agente criador, ativo, presente, pleno, em glória. A Bíblia, em sua abertura majestosa, não apenas introduz a criação, mas revela que o princípio é mais do que um ponto de partida. É a expressão viva de um Deus que age em unidade, e nessa unidade está o Filho. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, a palavra usada para Deus é Elohim, um termo plural, mas que age com verbo no singular. Isso, por si só, já indica algo extraordinário. Não se trata de vários deuses, mas de um único Deus que opera em perfeita multiplicidade. A pluralidade contida em um nome singular revela de forma sutil a existência da Trindade desde os primeiros traços da revelação bíblica. E ali, na obra criadora, o Filho está atuando com o Pai e o Espírito. João, no início do seu Evangelho, não hesita em revelar isso com clareza. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. O Verbo é Cristo, e João afirma com ousadia teológica que tudo o que existe passou por ele. A criação não foi um evento em que Jesus foi apenas espectador. Ele foi o autor. O mundo foi moldado por suas palavras e sustentado por seu poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, confirma esse mesmo entendimento, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Isso significa que não há dimensão do universo, não há criatura espiritual ou material que tenha vindo à existência fora da ação direta de Jesus. Ele é anterior a todas as coisas. E como afirma o versículo seguinte, nele tudo subsiste. Esse entendimento muda completamente a forma como vemos a encarnação. Aquele bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, era o mesmo que havia colocado cada estrela em seu lugar.
Aquele que pediu água à beira de um poço era o mesmo que separou a terra das águas. O mesmo que chorou diante da morte de Lázaro havia chamado à vida tudo o que hoje vive. A glória que João viu no Apocalipse e a glória que Jesus pediu ao Pai em oração já estavam presentes no princípio da criação. No livro de Provérbios, capítulo 8, encontramos uma personificação da sabedoria, que muitos teólogos interpretam como uma referência poética ao próprio Cristo. Nos versículos 22 ao 30 é dito: "O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os céus, lá estava eu." Essa voz que fala desde o início revela uma presença constante ao lado do Pai, uma sabedoria que participa e observa a formação de todas as coisas. Um retrato da eternidade do Filho agindo desde sempre. Essa verdade teológica não é apenas uma curiosidade doutrinária. Ela define o valor e a autoridade de Jesus sobre toda a criação. Se ele estava no princípio, então tudo o que existe está debaixo de seu domínio. Se ele é anterior ao tempo, então não está sujeito às limitações do tempo. Se ele é o agente da criação, então é também o Senhor da história. E se tudo foi feito por ele e para ele, isso significa que a redenção não é um plano alternativo, mas a continuação de um propósito eterno. A grandeza do que aconteceu na encarnação se torna ainda mais profunda quando entendemos quem era aquele que veio. Não foi apenas um enviado, foi o próprio Criador que entrou na criação, o artista que entrou na tela, o arquiteto que habitou a casa, o Deus eterno que se fez homem para restaurar aquilo que ele mesmo havia formado com perfeição. Essa consciência traz à luz uma nova dimensão de reverência. Pois o nome de Jesus não começa no Novo Testamento. Ele está entrelaçado a cada página da Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. Desde o princípio, ele é a palavra viva, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser do Pai. Aquele que João viu em glória é o mesmo que no princípio disse: "Haja luz", e houve luz. Jesus é o próprio Deus. Se há uma verdade que separa o entendimento espiritual da mera religião, é esta: Jesus não foi apenas um homem iluminado, não foi um profeta exaltado, nem mesmo um ser criado com autoridade superior. Ele é o próprio Deus. Essa afirmação não é alegórica, não é poética, é literal. E mais do que isso, é a espinha dorsal da fé cristã. Pois sem a plena divindade de Jesus, todo o Evangelho perde seu fundamento. O próprio Cristo, ao longo de seu ministério, revelou essa realidade com palavras e ações, deixando claro que sua essência não era humana com um toque divino, mas divina revestida de humanidade. Quando Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 30, "Eu e o Pai somos um", ele não estava falando de harmonia de ideias ou de alinhamento de propósito. Ele estava falando de unidade de essência. A reação dos líderes religiosos foi imediata. Tomaram pedras para apedrejá-lo, porque entenderam o que ele estava dizendo. Eles o acusaram de blasfêmia, pois sendo homem, se fazia Deus. Mas Jesus não se retratou. Ele não corrigiu o entendimento. Pelo contrário, reafirmou sua identidade com ousadia, porque essa identidade era inseparável de sua missão. Ao longo de sua vida, Cristo assumiu para si nomes e atributos que nas Escrituras hebraicas pertencem exclusivamente a Deus. Um dos mais poderosos está no Apocalipse, quando ele diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim." Essa declaração aparece em diversos momentos e sempre com o mesmo propósito: estabelecer que não há ninguém antes dele, nem haverá depois. Ele não tem origem, não tem sucessor. Ele é eterno. E essa é uma característica que pertence unicamente ao Deus de Israel.
No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, o Senhor faz uma declaração definitiva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Ainda assim, vemos Jesus recebendo e compartilhando dessa glória em João capítulo 17. Se Deus não compartilha sua glória com ninguém e Jesus a possui, então Jesus não pode ser outro senão o próprio Senhor. Essa é uma equação espiritual que não deixa espaço para interpretações intermediárias. Ou Jesus é quem diz, ser ou toda a sua mensagem colapsa, além dos títulos aos atos. Somente Deus pode perdoar pecados, e ainda assim Jesus perdoou. Somente Deus pode acalmar os ventos com uma palavra, e Jesus ordenou ao mar que se calasse. Somente Deus é digno de adoração, e Jesus a recebeu e nunca a recusou. Em cada um desses momentos, ele estava revelando gradualmente ao mundo aquilo que João testemunharia plenamente na visão do Apocalipse, que aquele homem era, na verdade, o Deus encarnado. Muitos enxergam Jesus como o Filho de Deus, mas não compreendem a profundidade dessa expressão. Na cultura bíblica, ser filho não significa ser menor ou subordinado. Significa ser da mesma natureza. O filho herda tudo do pai, porque tem a mesma essência. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, lemos que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele não é uma sombra de Deus, nem um reflexo. Ele é a exata expressão. Quando se olha para Jesus, está se olhando diretamente para a face do Pai. Essa revelação tem implicações eternas, pois se Jesus é o próprio Deus, então tudo o que ele disse tem autoridade absoluta. Seus mandamentos não são conselhos de um mestre, são ordens do Criador. Suas promessas não são esperanças humanas, são decretos divinos. Sua morte não foi a de um mártir, foi o próprio Deus oferecendo-se em sacrifício. Sua ressurreição não foi um milagre isolado, foi a vitória do Senhor da vida sobre a morte. E essa identidade divina de Cristo não é um detalhe periférico da fé cristã. Ela é o centro. João escreveu seu evangelho com esse único propósito. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Crer em Jesus é crer que Ele é Deus. É reconhecer que o mesmo que criou os céus e a terra caminhou entre nós, não como um estranho, mas como o Emanuel, o Deus conosco. Esse entendimento é o ponto de virada de toda a revelação bíblica. Não estamos diante de um personagem lendário ou de um reformador espiritual. Estamos diante daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Aquele que governa com justiça e graça, aquele que João viu em glória, com a face brilhando como o sol em seu esplendor, e reconheceu imediatamente, não como um mestre do passado, mas como o Deus eterno que vive para sempre, a glória maior que a dos anjos. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um. Valeu demais de qualquer valor. Ou se torne membro, assim continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. A visão que João teve em Patmos não pode ser comparada a nenhum outro ser celestial, descrito nas Escrituras. Ainda que a Bíblia nos apresente imagens impressionantes de anjos e seres viventes repletos de glória, nenhum deles se aproxima da manifestação que ele testemunhou diante daquele que caminhava entre os candelabros. A glória de Jesus não era semelhante, era superior.
não era refletida, era própria. E essa distinção é essencial para compreender que, embora anjos sejam criaturas sublimes, eles não compartilham da essência divina. Jesus, por outro lado, é o próprio Deus, revestido de majestade. Ao descrever o que viu, João usou termos que evocam imediatamente as visões proféticas de Daniel e Ezequiel. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 14 e 15, ele relata: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Essa linguagem nos remete diretamente a Daniel, capítulo 10, onde o profeta vê um ser semelhante com olhos como tochas ardentes, braços e pés como bronze polido, e voz como o som de uma multidão. Ezequiel também descreve algo semelhante ao se deparar com seres celestiais em sua visão do trono de Deus, registrada no capítulo 1. Ele fala de pés que cintilavam como bronze reluzente, de movimentos que pareciam relâmpagos, de rostos resplandecentes. Mas mesmo essas visões grandiosas apontam para uma glória derivada, refletida a partir de Deus. Já no caso de Jesus, a glória emana de sua própria natureza. A diferença essencial está na origem. Os anjos refletem a glória de Deus porque foram criados por Ele para servi-lo. Jesus, no entanto, compartilha dessa glória porque é da mesma essência do Pai. Isso significa que, enquanto os anjos brilham com a luz que recebem, Cristo brilha com a luz que Ele mesmo é. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, lemos que Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Os anjos são enviados como mensageiros. Jesus é o Verbo. O autor da carta aos Hebreus dedica os primeiros capítulos a estabelecer essa superioridade. Logo nos versículos iniciais, afirma que Deus nunca disse a nenhum dos anjos: "Tu és meu filho, eu hoje te gerei." E também, a nenhum dos anjos jamais disse: "Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés." Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 13. Essas distinções não apenas exaltam Jesus, mas também esclarecem qualquer confusão que possa surgir sobre sua identidade em relação ao mundo espiritual. Além da aparência física e dos títulos, há ainda outro elemento que confirma essa glória superior: a adoração. Em Apocalipse, capítulo 5, todos os seres celestiais se prostram diante do Cordeiro e entoam: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação." Esse é um momento decisivo na narrativa do Apocalipse. Não há hesitação, não há ambiguidade. Toda a criação reconhece a dignidade de Jesus, e essa dignidade é exclusiva de Deus. A visão que João teve não apenas exaltava Cristo, mas deixava claro que ele está acima de todos. Os olhos, como chama de fogo, simbolizam discernimento absoluto, pureza inatingível, capacidade de julgar com perfeição. Os pés, como bronze polido, representam firmeza, poder e autoridade. A voz, como muitas águas, carrega o peso da criação, a autoridade da palavra que criou os céus e a terra. Nenhum anjo, por mais glorioso que seja, é descrito com tais atributos. Essa glória transcendente não pode ser confundida com a de uma criatura, por mais exaltada que seja. É a glória do Criador. E se os céus se dobram diante dele, se os anjos se curvam em adoração, se os profetas caem prostrados diante de sua presença, não há como negar: aquele que João viu não era apenas um mensageiro celestial, era o Rei eterno, o mesmo que no princípio disse: haja luz, o mesmo que na plenitude do tempo se fez carne.
E agora, ressurreto e exaltado, se revela em esplendor diante dos céus e da terra. Ele detém as chaves do céu e do inferno. Quando João caiu como morto diante da presença gloriosa de Jesus, uma mão tocou seu ombro. A mesma voz que parecia dominar os céus e estremecer a terra falou com ternura: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades." Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Essas palavras encerram uma verdade que ultrapassa qualquer limite terreno. Jesus detém o controle absoluto sobre a vida, a morte e o destino eterno de todos os seres. No mundo antigo, quem possuía as chaves era o guardião da entrada, o único com autoridade para permitir ou negar acesso. Ter as chaves significava ter poder legítimo e inquestionável. Jesus não diz que ganhou essas chaves por conquista recente, mas que agora, como o ressuscitado, possui plena autoridade sobre o que muitos temem e poucos compreendem, o fim da vida e o que existe além dela. Ele não apenas venceu a morte, ele a domina. Ao afirmar que tem as chaves da morte, Jesus está declarando que o último inimigo da humanidade já não é mais uma ameaça fora de controle. Ele desceu até as profundezas, venceu o poder do sepulcro e ressurgiu com autoridade total. A morte, que sempre representou separação e perda, torna-se agora um portal sob a jurisdição do próprio Cristo. Nenhum ser humano atravessa esse limite sem que ele saiba. Nenhuma alma se perde fora de sua visão. Ele é o Senhor também do invisível. E ao mencionar que possui as chaves do Hades, Jesus revela que também governa sobre o lugar dos mortos. A palavra Hades, usada nas Escrituras para descrever o estado intermediário após a morte, o lugar invisível das almas, não é mais domínio do medo, mas território sob o comando do Filho de Deus. Nenhuma criatura, por mais maligna que seja, detém esse tipo de poder. Nem mesmo o diabo pode reivindicar tal autoridade. Essa é uma verdade fundamental. Satanás não é o senhor do inferno. Ele é um derrotado que será lançado nele. O único que pode abrir ou fechar esse lugar é Jesus. Essa autoridade foi conquistada não por força brutal, mas pelo sacrifício voluntário. Ao entregar sua vida na cruz, Jesus assumiu o castigo que pertencia a nós. Ele experimentou a morte como homem, mas ressuscitou como Deus vitorioso. E a ressurreição não foi apenas um retorno à vida, foi a proclamação pública de que ele reina sobre todos os domínios, terrenos, celestiais e eternos. Como Paulo escreveu aos Filipenses, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. O impacto dessa verdade muda completamente nossa perspectiva sobre o fim. Para o mundo, a morte é o ponto final. Para aqueles que creem em Cristo, é uma transição supervisionada pelo Senhor da vida. Nada sobre o futuro eterno está fora de suas mãos. Ele tem as chaves, ele tem o controle. Ele sabe exatamente onde cada vida será conduzida. Não com base no acaso, mas com justiça, verdade e graça. A imagem de Jesus segurando as chaves não é simbólica. É um testemunho claro de sua soberania espiritual. Ele não compartilha esse domínio com ninguém. Não há tribunal, não há poder, não há força neste mundo ou em qualquer outro que possa impedir sua decisão. A eternidade está sob sua administração direta. E essa autoridade não é apenas para julgar, é também para libertar. Quantas vidas estão presas pelo medo da morte, pelo terror do inferno, pela culpa acumulada? Mas aquele que tem as chaves também tem o poder de abrir as portas da graça. João viu esse Cristo. Viu não apenas o glorificado, mas o soberano.
E ao ouvir sua voz, ao sentir seu toque, soube que não estava diante de um ser qualquer. Estava diante daquele que tem as últimas palavras sobre todos os destinos. Não como um juiz distante, mas como o cordeiro que venceu, como o pastor que busca, como o rei que reina agora e para sempre. Porque ele se revelou assim para João. João já conhecia Jesus, caminhou com ele, ouviu sua voz, reclinou-se sobre seu peito durante a última ceia, viu seus milagres, ouviu seus ensinos e testemunhou sua morte e ressurreição. Mas nada do que viveu ao lado do Mestre o preparou para o que veria na ilha de Patmos. Ali, exilado, sozinho, em meio a perseguições e incertezas, João recebeu uma revelação que não veio como consolo emocional, mas como uma manifestação irresistível da majestade celestial de Cristo. A pergunta que surge é: por que Jesus escolheu se revelar assim, com tamanha glória, exatamente naquele momento? O livro do Apocalipse não é uma visão futurista isolada. Ele começa com uma afirmação clara: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A revelação não é apenas sobre eventos, é, em essência, sobre uma pessoa. É sobre Jesus Cristo em sua plenitude, em sua autoridade, em sua glória que agora não está mais velada. A revelação foi dada a João para ser compartilhada, não como uma lembrança de um passado glorioso, mas como uma convocação urgente para o presente e o futuro. João estava em exílio. A igreja sofria perseguições. Muitos cristãos estavam sendo mortos por sua fé. O Império Romano parecia invencível e os seguidores de Cristo eram uma minoria frágil e marginalizada. Em meio a esse cenário de medo e opressão, Jesus não apareceu a João como o servo sofredor, nem como o mestre humilde. Ele apareceu como rei, como juiz, como Senhor absoluto da história. A intenção era clara: mostrar à igreja que, mesmo quando tudo parece fora de controle, o trono continua ocupado. E quem está sentado nele é o mesmo que um dia andou entre os homens. A revelação gloriosa foi a resposta direta ao caos que o mundo vivia. Jesus se mostra como aquele que caminha entre os candelabros, símbolo das igrejas, para afirmar: eu estou presente entre vocês. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Ele não é um líder distante, nem uma memória devocional. É o Deus vivo no meio do seu povo. Cada detalhe da visão comunica autoridade. Os olhos, como fogo, mostram que ele tudo vê. A espada que sai da boca revela o poder incontestável de sua palavra. A mão direita que segura as estrelas mostra que os líderes de sua igreja estão sob seu cuidado. E a voz, como o som de muitas águas, revela uma autoridade que não pode ser silenciada. Essa revelação era necessária não apenas para João, mas para toda uma geração que precisava lembrar quem era o verdadeiro rei. Os imperadores usavam vestes de ouro, exigiam adoração, dominavam com mãos de ferro. Mas Jesus aparece com vestes sacerdotais e voz de autoridade eterna, não para subjugar pela força, mas para afirmar que o poder definitivo pertence a ele. Ele não precisa usurpar tronos terrenos, porque já governa no trono celestial. A revelação também foi dada para corrigir a visão limitada que muitos tinham de Cristo. Ao longo dos anos, era possível que até mesmo os discípulos começassem a enxergá-lo apenas como um personagem histórico, alguém que viveu, morreu e deixou um legado. Mas o Apocalipse rompe com essa ideia. Ele não é uma lembrança, ele é uma realidade. Jesus se apresenta como aquele que vive, que tem as chaves, que anda entre seu povo e que virá em glória. O propósito é restaurar a reverência, reavivar a fé, reacender a esperança. Quando João viu essa visão, ele caiu como morto.
Não por medo físico, mas pela consciência imediata de quem estava diante dele. Era o mesmo Cristo, mas agora em plenitude. E é exatamente essa visão que o mundo moderno precisa reencontrar. Não uma imagem cultural, não uma representação limitada, mas a revelação viva do Filho de Deus em glória, soberano, presente e atuante. Aquele que se revelou assim a João não o fez apenas para confortar, mas para lembrar a todos os tempos que ele está no centro de tudo. Durante toda esta jornada, atravessamos as cortinas do tempo e contemplamos aquele que estava com Deus antes que qualquer coisa existisse. Vimos Jesus em sua glória eterna, ouvimos sua voz como muitas águas e entendemos que ele não é apenas uma figura central da fé cristã, ele é o próprio Deus. De sua pré-existência, antes da criação à revelação em glória no Apocalipse, a identidade de Jesus Cristo se tornou clara, firme, indiscutível. Ele não foi um mestre entre tantos, nem um ser celestial como os anjos. Ele é o Verbo eterno, o Criador do universo, o Rei glorificado que governa com justiça e misericórdia. Ele não compartilha sua glória com ninguém, porque ele é a glória. Ele tem as chaves da morte e da eternidade, porque tudo subsiste nele. Diante disso, resta apenas uma pergunta: se ele é tudo isso, como devemos viver hoje? A resposta não precisa ser forçada. Ela está implícita em tudo o que vimos. Se ele é o centro de toda a criação, então ele deve ser o centro da nossa vida. Se ele é o Rei eterno, então tudo o que fazemos deve estar debaixo de sua vontade. Se ele é o Deus vivo, então nossa existência só encontra sentido quando está conectada a ele. E se ele nos amou, a ponto de esconder sua glória para nos salvar, como podemos permanecer indiferentes? Esse Jesus, glorioso e eterno, ainda hoje, chama por corações dispostos a reconhecê-lo, não apenas como Salvador, mas como Senhor. E ele continua andando no meio do seu povo, com os olhos como fogo, não para condenar, mas para restaurar. Ele está vivo, ele reina e ele voltará. Se você, ao ouvir essa mensagem, deseja se reconciliar com Jesus Cristo, por ter se afastado dos seus caminhos, ou se deseja dar o primeiro passo nessa nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui abaixo com sinceridade e fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Ele, declare com alegria nos comentários: amém. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Que mais pessoas vejam, ouçam e também sejam tocadas pela revelação daquele que vive e reina para sempre. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e que a verdade revelada hoje nos leve a viver com os olhos fixos em Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até a próxima.